Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, companheiros do canal Internacionalismo. A gente está começando agora mais um programa Conexão América Latina, nessa terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. A gente vai falar bastante, principalmente sobre as eleições em Honduras, onde a contagem está terminando de ser apurada, mas a gente já pode considerar que, se não houver fraude, né, a gente tem que sempre lembrar a possibilidade de fraude, ainda mais em Honduras, né? Se não houver fraude, a esquerda vai vencer as eleições com a Xiomara Castro. Vai ser o nosso tema principal, junto também com o que está acontecendo na Bolívia. A gente vai trazer aqui o companheiro Maurício Salazar daqui a pouco para falar sobre as mobilizações na Bolívia, a tentativa de desestabilização por parte da direita, a mobilização dos trabalhadores. Queria convidar todo mundo a já curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade aqui no nosso chat. Como sempre, a gente vai interagir com o nosso público. E já queria também convidar todo mundo a compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, por e-mail também, em todas as redes sociais onde vocês estiverem, grupos, páginas, mensagens aí para os seus amigos. Disseminem o Conexão América Latina, a COTV. Inscrevam-se também no nosso canal, assim como no canal Internacionalismo. A gente já tem quase 800 inscritos no Internacionalismo. Você acessa ali no YouTube, na barra de pesquisa Internacionalismo, pode filtrar por canais. Aparece ali o Internacionalismo, você se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações. A gente posta vídeos novos todos os dias, inclusive aos finais de semana, com documentários sobre política internacional. Torne-se membro também da Causa Operária TV, é R$ 7,99 apenas por mês. A gente tem várias possibilidades de membro, a gente tem para todos os bolsos. Faça aqui que nem o companheiro Werner Piana, que acaba de se tornar membro bronze. Muito bem-vindo aí ao companheiro. Isso daí ajuda muito a Causa Operária TV a se manter. A gente não recebe dinheiro dos capitalistas, a gente não recebe dinheiro do Estado, a gente não recebe dinheiro da CIA nem do NED. A gente recebe um apoio financeiro apenas da classe trabalhadora a quem nós servimos. Nesse sentido, a Causa Operária TV é única em todo o Brasil e talvez no mundo. Uma TV com quase 100 mil inscritos, com programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, financiada exclusivamente pelo seu público, pelos trabalhadores que acreditam no nosso trabalho. Então, torne-se membro da Causa Operária TV. Bom, vamos começar aqui o nosso programa vendo Crônicas de uma Inquilina, a coluna da querida companheira Ilka Oliva Corado, que é poetisa guatemalteca e vive como imigrante indocumentada nos Estados Unidos. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer pertenece al poemario Ocre. Este poema yo se lo escribí a Ciudad Peronia, a la ciudad Peronia que comenzaba a florecer, cuando todo aquello era montarrales y empezaba. Una casita por aquí, una champa por allá. No existía mercado ni la parada de autobuses, todo era un potrero. Está creciendo un arrabal entre Talpetate y cerros, en las hondonadas de barrancos clandestinos, como enredaderas crece entre matorrales y el zarzal. En los zacatales sobrevive y florea como la campana que engalana los caminos. Está creciendo un arrabal, una zona roja, una periferia, vástagos de humildad, trabajo y dignidad. Agua se cuela de las láminas oxidadas en el invierno torrencial, pero hay barcos de papel que nos invitan a soñar. Allá, en el olvido de la sociedad, donde el abono comprado no llega, está creciendo un arrabal de raíz profunda. Hiedra dicen que es, que quema la planta fina, que es malicia en el jardín. Han intentado chapearlo, fumigarlo con veneno, incendiarlo en las noches de verano y ahogarlo en las de invierno. Dicen que sus frutos están podridos, porque es tierra donde se desperdicia la cosecha y que sembrar nueva semilla ayudará, pero la tierra se respeta a sí misma.
y está pariendo un arrabal. Ciudad Peronia, mi gran amor. Cuídense mucho. Les saludó Ilka Oliva Corado. Hasta la próxima. Obrigado, querida companheira Ilka Oliva Corado, sempre trazendo uma poesia sua, nova aqui, inédita pra gente no Conexão América Latina, sempre também um cenário diferente, muito bonito. Valeu aqui a nossa querida companheira. Obrigado aqui também ao Mauro Sou, que comenta com a gente. Bom, vocês, quem acompanha o Diário Causa Operária, quem acompanha também a Causa Operária TV, o canal Internacionalismo, sabe que teve eleições no último domingo em Honduras e a esquerda está na frente com uma vitória virtual já, né? Porque seria muito difícil, quase impossível, a direita reverter a situação, a não ser que haja uma fraude. A Xiomara Castro, que é a candidata da esquerda, ela está na frente, mais de 50% das urnas já foram apuradas em Honduras. A gente sabe que na América Latina, né, em muitos países, a apuração demora alguns dias. Haja vista o que aconteceu recentemente na própria Bolívia, né, o que aconteceu em diversos países aqui no Equador. E a Xiomara Castro, candidata do partido Liberdade e Refundação, ela está na frente aí com cerca de 20%, 20 pontos à frente do candidato da direita do Partido Nacional, o Nasri Asfura. Bom, por que é importante essa eleição? Em Honduras houve um golpe de Estado em 2009, que foi o primeiro golpe aí dessa série de golpes que aconteceram nos últimos anos, na última década na América Latina. E esse golpe em Honduras indicou qual seria, né, a tendência para o continente. Logo após a crise de 2008, de Wall Street, o imperialismo decidiu que era preciso retomar o controle completo da política latino-americana, afastar do poder os governos nacionalistas, que tinham alguma independência com relação ao imperialismo, e impor governos ali de direita, de extrema direita, até ditaduras, para garantir o controle dos Estados Unidos e para garantir a exploração, né, o saque desses países para minimizar a crise dos capitalistas norte-americanos principalmente. Então Manuel Zelaya, que era o presidente de Honduras, um presidente nacionalista que tinha ligações com Hugo Chávez, com o nacionalismo burguês na América Latina, foi derrubado. Foi instaurada uma ditadura na prática em Honduras. De lá para cá ocorreram duas eleições, a esquerda apostou pelas eleições e perdeu na mão grande, na fraude mesmo, na cara dura, a última delas em 2017. A população, ela chegou a tentar reagir, né, ao golpe. Durante essas eleições houve mobilização popular, houve desestabilização, protesto de rua com muita repressão, mas a esquerda não apostou por isso, apostou pela via institucional, acabou perdendo na base da fraude. No entanto, a situação em Honduras continuou quente, porque os trabalhadores não saíram das ruas, apesar, né, da esquerda sempre vacilante. Isso daí fez com que um setor da esquerda, muito interessante, o setor nacionalista, né, a esquerda nacionalista, a la PT, foi empurrada para a esquerda nessas eleições aqui em Honduras. E a Xiomara Castro, que havia sido candidata a vice nas eleições anteriores, que havia passado o bastão como cabeça de chapa para o Salvador Nasralla, que é um candidato direitista de um partido contra a corrupção, etc. Ou seja, uma espécie de Michel Temer ali, ou Ciro Gomes, que acabou ganhando o protagonismo naquela chapa da esquerda. Dessa vez ele foi para candidato a vice-presidente, a Xiomara Castro assumiu. Era mais ou menos o que aconteceu em 2017 em Honduras, o que aconteceu na Argentina na última eleição, em que a Cristina Kirchner deixou, né, o Alberto Fernandes, um cara muito mais direitista, a assumir a cabeça da chapa. Dessa vez em Honduras é muito interessante porque não ocorreu isso. Por causa da pressão popular, a Xiomara Castro assumiu a cabeça da chapa
e foi a candidata a presidente. E ela, como esposa do Manuel Zelaya, tem muita relação com ele. Ele foi um presidente que inclusive mobilizou a população, tentou mobilizar a população durante a sua presidência da República, né? Fez algumas reformas e concedeu uma entrevista para a gente no ano passado, aqui no Conexão América Latina, e ele falou que uma das coisas que ele aprendeu com o golpe de Estado é que não se derrota um golpe através das eleições apenas, mas precisa de mobilização popular para vencer, mesmo que sejam as eleições. A gente tem esse trecho, e a produção vai exibir agora, nessa entrevista que a gente fez com o Zelaya, e ele explica um pouco para a gente entender o que aconteceu em Honduras, o que está acontecendo em Honduras agora. Vamos ver. No que o golpe afetou? Qual foi a consequência do golpe de Estado em Honduras para o seu próprio pensamento político, como um político de esquerda? Você mudou o seu pensamento político? Como foi a sua questão, na questão ideológica, sua particularmente? O que você aprendeu com o golpe em Honduras? Bueno, las lecciones aprendidas es que los pueblos tienen que organizarse más allá de ir a elecciones. Las elecciones no son suficientes. Hay que organizar bases populares que asuman sus principios y sus valores en la defensa de sus derechos. Más allá de los procesos electorales, hay que organizar al pueblo para que las fuerzas dominantes, las oligarquías, sepan que no pueden actuar impunemente en una sociedad. Segundo, hay que establecer los estados democráticos. No existe democracia en la mayor parte de los estados de América Latina, porque el capital controla los medios de comunicación, por tanto controla la formación y capacitación humana, controla las universidades, controla la educación, controla las formas culturales, controla la propiedad, los bienes, el dinero, el capital, y por tanto controla las leyes y las estructuras del poder de los partidos políticos, y el Estado se organiza para favorecer al capital y no a la gente. Por eso las consecuencias del golpe de Estado en Honduras, que prevalecen, impuestas por las armas, por los fraudes electorales, es más pobreza. Honduras hoy es más pobre, depende más de Estados Unidos, está más endeudada. Cuando me sacaron a bayoneta calada, que me secuestraron de mi casa y los militares y me expulsaron a Costa Rica, Honduras debía 3.000 millones de dólares. Hoy debe, en 10 años, más de 14.000 millones de dólares. O sea, somos más dependientes de Estados Unidos, más pobres, siguiendo las recetas del Fondo Monetario. Todo lo han privatizado, todo se lo han dado a la empresa privada, una empresa que puede ser beligerante. Yo no soy enemigo de la empresa privada, pero cuando el interés del capital privado prevalece sobre el bien común y sobre la moral de la sociedad, las consecuencias son antagónicas a la democracia, antagónicas al humanismo, antagónicas al sentido de la dignidad humana. Por eso al capital se le tiene que poner límites. Las políticas de Estados Unidos es dejar sin límites el capital, y eso es lo que tiene de rodillas a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Yo he condenado por eso esas recetas y esas imposiciones para imponernos dictaduras económicas, dictadores en América Latina. Bom, a Xiomara Castro, que é esposa, né, do Manuel Zelaya, ela fez uma campanha mobilizando a população.
se a gente tiver algumas imagens aí da campanha dela, a gente pode ir exibindo, né? Muito interessante, porque esse clima de polarização chegou em Honduras. Na verdade, Honduras é um país especial nesse sentido na América Latina, porque foi onde primeiro aconteceu essa onda de golpes, né? O início dessa onda de golpes, e onde a ditadura golpista começou a ter uma crise enorme há mais tempo, né? E, portanto, se a esquerda tivesse mobilizado os trabalhadores, pelo menos como fez agora, né, nas eleições anteriores, o golpe poderia ter sido derrotado há muito tempo e os trabalhadores não estariam sofrendo tanto quanto estão sofrendo hoje. O país é um dos países que mais tem êxodo, né, de emigrantes que tentam atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, fugindo da pobreza imposta pelos próprios Estados Unidos no seu país. Honduras é um país onde existe uma repressão enorme contra movimentos sociais, camponeses, ambientalistas, indígenas, né? As forças de repressão, exército, polícia, paramilitares e milícias atuam com muita força. É um país títere dos Estados Unidos. Existem bases militares dos Estados Unidos em Honduras que foram impostas logo após o golpe de 2009. E, finalmente, né, agora, por causa da polarização, os trabalhadores eles se mobilizaram e fizeram com que a Xiomara Castro, a esquerda nacionalista, ela fizesse uma campanha mais à esquerda. Vocês estão vendo aí nas imagens, com bandeiras vermelhas, né, com bastante ornamentos vermelhos. O Partido Libre, que foi fundado pelo Manuel Zelaya, é um partido diferente do antigo partido dele, que se eu não me engano era o Partido Liberal, que ainda existe, porque ele teve uma guinada à esquerda por causa do golpe e a mobilização dos trabalhadores, a pressão dos trabalhadores. Ele criou o Partido Libre, que é um partido de cores vermelhas, né, que utilizou aí na campanha bastante o vermelho. A gente vê que no Brasil, por exemplo, existe uma pressão muito grande à esquerda pequeno-burguesa para que abandone as cores vermelhas. Em Honduras, isso daí não aconteceu, né? Embora com certeza exista essa pressão, mas a pressão dos trabalhadores fez com que a cor vermelha fosse utilizada. A gente tem um outro vídeo também para ir mostrando, então a gente pode ir revezando entre os vídeos. E a campanha da Xiomara Castro, não apenas com a cor vermelha, mas com propostas como uma Assembleia Constituinte, caso fosse eleita, proposta pela legalização do aborto, proposta de rompimento de relações diplomáticas com Taiwan, que é um preposto dos Estados Unidos, o que favoreceria a China. Também era uma coisa que indica um enfrentamento ao imperialismo. E a Xiomara Castro, portanto, ela fez, né, todas essas promessas. Além disso, existe, logicamente, uma pressão, né, por parte da burguesia. Como eu disse, o Salvador Nasrallah, ele que é um cara da burguesia, embora não seja um grande empresário, ele é um comunicador social. Ele é o vice-cabeça de chapa. Ela disse que vai fazer um governo de reconciliação nacional. Ela recebeu já, aparentemente, né, pelo menos de maneira pública, reconhecimento de um ex-embaixador dos Estados Unidos em Honduras e também da principal associação empresarial hondurenha, reconhecendo a eleição dela. Ela disse que vai fazer um governo de reconciliação nacional, o que indica uma certa conciliação com a burguesia. No entanto, a gente precisa ver se isso daí é realmente viável, porque, como a gente viu na campanha dela, é uma campanha mais radical por causa da pressão dos trabalhadores. E as propostas dela de legalização do aborto, de Assembleia Constituinte, também indicam isso. Então, como que ela vai fazer uma Assembleia Constituinte reconciliando com a burguesia? Isso daí é uma contradição do nacionalismo burguês, mas que é bem possível que no próximo período aí de governo dela a pressão dos trabalhadores seja grande, a pressão da burguesia seja grande também e algo especial aconteça, ou um rompimento maior com a burguesia, ou algo que aconteceu como o que aconteceu com Pedro Castillo, né, de traição, de submissão. Mas, de qualquer forma, é uma coisa muito interessante o que acontece em Honduras, até porque é um pouco difícil que aconteça exatamente o que aconteceu com Pedro Castillo, porque o Pedro Castillo foi meio que surgiu do nada. A Xiomara Castro não, ela é esposa do Manuel Zelaya e, portanto, tem ligações políticas concretas com ele, que por sua vez foi quem tomou o golpe em 2009 e é da esquerda nacionalista raiz, né? Não é que nem o Pedro Castillo. Então, é bem possível que haja, né, um enfrentamento aí ao imperialismo
conforme foi demonstrado aí pela campanha da Xiomara Castro. O que indica, né, é o primeiro país que indica na América Latina, nesse contexto atual, uma possibilidade de um nacionalismo burguês apoiado nas massas contrapor, né, a pressão da burguesia. Nesse sentido, aqui no Brasil, o ex-presidente Lula, os petistas deveriam olhar bem aí para o que aconteceu, né, porque ela venceu, pelo menos a priori, né, o golpe de Estado com base na mobilização popular, apesar de ter sido através das eleições, mas só venceu por causa dessa mobilização popular nas eleições, porque ela utilizou o vermelho, porque ela radicalizou nas propostas e porque ela fez um enfrentamento à ditadura golpista em Honduras. Foi por isso que ela venceu e não porque ela apostou na conciliação com a burguesia. Então é muito interessante esse episódio, ele pode indicar uma tendência na América Latina, né, principalmente a questão do Brasil, e é justamente para isso que a gente está lutando, né, para que a candidatura do Lula seja uma candidatura dos trabalhadores de enfrentamento à burguesia, para derrotar o golpe, derrotar o Bolsonaro e colocar os trabalhadores no governo. Bom, obrigado aqui ao Mauro Sou, eu já tinha agradecido a ele. Ele fala, boa parte da esquerda demorou para entender esses golpes que foram dados com o uso do judiciário. Obrigado aqui a Cristina Gregório, que dá uma boa tarde. A Ivanildo de Deus Souto falou, brilhante vitória de Xiomara Castro em Honduras. Prova que só a mobilização popular é capaz de vencer as forças imperialistas. Infelizmente aqui no Brasil a esquerda vive em banho-maria. A gente tem um outro vídeo também do Manuel Zelaya, a entrevista que ele concedeu ao Conexão América Latina no ano passado, em que ele fala da importância do Lula justamente na América Latina e no processo aqui contra o golpe no Brasil. Vamos ver. Bueno, Lula tiene una imagen envidiable a nivel de todo el planeta. Lula es como la imagen de Hugo Chávez Frías, que ha sido Chávez tan atacado por los grupos conservadores porque no aceptan que haya liberado de las transnacionales norteamericanas y europeas el manejo del petróleo que lo tenían por siglos en Venezuela. Hoy Nicolás Maduro está siguiendo los pasos de Chávez en la independencia de Venezuela, pero está pues bloqueado o atacado y el grupo de Lima, de países del grupo de Lima, que son serviles a Washington, se unen para atacar estos países que han logrado establecer un posicionamiento político de unidad latinoamericana y de independencia latinoamericana. Lula es un referente de esa lucha, igual que Rafael Correa, el expresidente Lugo en Paraguay, que también fue derrotado, aquí Ortega en Nicaragua. Nosotros somos representantes de esa época, de esa era, de la primera década del siglo XXI, que estableció un horizonte social para los países de América Latina, para disminuir el dolor y el sufrimiento de tantos seres humanos que el modelo capitalista no solo explota su fuerza de trabajo, sino que les desconoce sus derechos esenciales como es la dignidad humana. Lula es el referente histórico para nosotros en América Latina de esa década ganada. Y nosotros siempre estamos pendientes de lo que pase en Brasil. Obrigado aqui a Silvia Rosa, que dá boa tarde para os comunistas. Obrigado aqui a Angelina, fala muito lindo. Obrigado, Angelina, você que é linda. Vamos falar agora com o nosso querido companheiro, o Maurício Salazar, que está aqui com a gente nos estúdios da Causa Operária TV. Companheiro Maurício,
hoje, que ele já participou algumas outras vezes do nosso programa, né, para falar sobre a Bolívia. O Maurício é boliviano, ele vive aqui em São Paulo. Boa tarde, Maurício, beleza? Boa tarde, Vasco. Tudo bem? Na Bolívia, cara, tá tendo também uma situação aí de desestabilização, conspirações por parte da direita, né? O Luiz Arce, presidente que foi eleito aí no ano... Foi eleito no ano passado ou esse ano? Ano passado? Acho que foi ano passado, né? Foi ano passado. Foi ano passado. Ele está denunciando aí uma tentativa de golpe de Estado contra ele. Hoje mesmo, inclusive, numa reunião aí do grupo de Puebla, que é um grupo que foi formado meio que para contrapor o grupo de Lima, né, com países já governados por uma esquerda, centro-esquerda. Nessa reunião ele denunciou, ele pediu inclusive o apoio do grupo de Puebla diante dessa ameaça de golpe de Estado. E os trabalhadores bolivianos têm se mobilizado também contra essa ameaça. Que ameaça é essa? Por parte de quem que está partindo? Então, no início do mês agora de novembro, né, houve um chamado, né, de greve geral, né, promovida pelo Comitê Cívico, né, aliás, pelos setores da direita, né, boliviano. O Comitê Cívico, principalmente mas de principalmente Santa Cruz. de Santa Cruz de la Sierra, né, que tem o Rómulo Calvo como atual presidente agora, que teve o Camacho, né? Que agora é governador, como presidente na época do golpe. O Camacho que é o cara de extrema direita, né? Uma espécie de Bolsonaro boliviano. E esses comitês cívicos são órgãos da direita, né? Sim, é o que eles chamam de LOAS, né? Que são uma espécie de grupos... Até paramilitares mesmo. Dessas associações, assim, paramilitares, maçons, né? Enfim. E uma oligarquia, né? Da direita. Enfim, e eles conseguiram mobilizar alguns setores, né, de transportes, né, e de alguns trabalhadores que paralisaram realmente algumas cidades, né? Principalmente Santa Cruz de la Sierra, e durante aproximadamente uns 7 dias até que uma lei, né, fosse revogada, que seria a Lei 1386, que é uma lei de teor de caráter fiscal, né, que ia verificar contas, movimentações, grandes transações de contas, né, financeiras, na verdade, né, de valores financeiros, né, em contas, né, e a direita começou a denunciar isso como se fosse um abuso por parte do governo, né? Até que, passados esses dias, essa lei foi revogada, né, por parte do Arce, ele acabou recuando, né? E apesar disso, alguns setores continuaram esse movimento, né, de organização do golpe, né, contra Isso daí contra parte o Arce. Principalmente de Santa Cruz de la Sierra, principalmente desses comitês cívicos Tem e do Comitê Camacho. Cívico de Potosí, que nessa etapa, assim, foi um setor também que, inclusive, houve uma morte, né, nesse período aí, que foi de um jovem lá de 22 anos. Também um lugar onde esse embate que aconteceram nas ruas, inclusive, né, por parte da direita, com fechamentos, né, de vias e tal, né? E os setores populares combateram também esses setores nas ruas, né? A gente tem imagem, inclusive, se a produção puder ir exibindo enquanto a gente vai conversando dessas mobilizações populares, né? Então, quer dizer, primeiro foi a direita que começou com essas conspirações através dos comitês cívicos de Santa Cruz nas ruas. Sim, com essa desculpa dessa lei, né? Dessa lei 1386, né? Aí começou a fazer que aqui no Brasil a gente chama dos coxinhatos, né? Sim. Os coxinhatos da direita para tentar dar um caráter popular, como se o povo tivesse insatisfeito com o governo. Sim, as mesmas características. Né? E eles estão tentando fazer também isso daí através do judiciário ou do parlamento. A direita está
pensando em alguma coisa como impeachment, se é que tem isso daí na Bolívia, ou por enquanto é mais essas mobilizações de rua contra o Arce? Além dessa lei, né, eles querem ainda que se revogue determinadas outras leis aí que foram recentemente, foram em agosto, foram aprovadas, né? Mas na verdade são motes, né, que a direita busca, como sempre tenta promover, né, para emplacar como uma desculpa, né, para atacar o governo. E mais uma vez tentar, né, desestabilizar, né, o governo do Luiz Arce, né? Uhum. E aí teve uma resposta, né, recente, que foi essa marcha aí, né, por parte dos movimentos populares, em que o presidente, o Luiz Arce, acabou participando, que era uma marcha que partiria da cidade de Colacolho, que é 180 quilômetros até a cidade de La Paz, que reuniu esses movimentos populares, a própria COB, né, que é a Central Operária, né, operária boliviana, né, e os movimentos populares e o MAS, né, se organizaram para combater, né, nas ruas, dar uma resposta nas ruas, né, porque existe uma insatisfação muito grande, né, por parte da população, né, dos movimentos populares, em resposta, né, por uma resposta ao golpe, né, que aconteceu recentemente, né, que matou, né, muita gente, enfim. E o Evo Morales, ele tá participando dessa contraofensiva, dessas contras-manifestações, ele está prestando apoio, ele está ativo nessa defesa do Luiz Arce? Ele tem, né, constantemente participado de todas essas manifestações. Esteve presente também, né, nessa marcha, que culminou com esse grande, né, ato final ali na cidade de La Paz, onde ele esteve presente e fez, né? Você sabe quando foi? Quando foi essa marcha? Ela terminou ontem, na cidade de La Paz. Isso daí a gente está vendo, essas imagens são justamente da marcha, né? E as imagens anteriores que a gente estava mostrando era dessa concentração final no centro de La Paz. Sim, que ela foi passando por várias cidades, né? Em cada uma dessas cidades eles montavam um palanque, né? E em todas elas houve a presença aí tanto do Luiz Arce como do Evo Morales. Uhum. É interessante, né? Porque a gente já havia analisado que a vitória do Luiz Arce, na verdade, não era uma derrota definitiva do golpe de Estado na Bolívia. Foi uma coisa meio consentida ali pelo imperialismo e pela burguesia, porque a situação estava meio que explodindo, né? A população estava totalmente desgostosa com o governo golpista. Quando teve o golpe com o Evo, teve uma reação, né, que acabou sendo banhada em sangue ali pelos militares, pelos policiais, e de uma certa forma até traída, né, pelo próprio MAS, que resolveu encerrar, pedir paz ali para acabar com supostamente o banho de sangue, mas isso daí não adiantou, né, porque houve o massacre de Sencata, houve 2 massacres, e durante o governo da Jeanine Áñez também, Bolívia chegou a ser um foco de coronavírus, destruição dos serviços públicos, repressão, prisão de vários líderes do MAS, né? O Evo Morales teve que ficar na Argentina e a situação, no entanto, o golpe não conseguiu resolver a crise, continuou em crise, havia a possibilidade de uma explosão social e aí a burguesia teve que aceitar o retorno do MAS ao poder, mas sem o Evo Morales, né? Com o Arce, que já é um cara que não é ligado assim aos movimentos sociais, era ministro da economia, um burocrata, né? Porque o Evo Morales a burguesia não aceitava. O cara tem muitas ligações com o povo, era muito perigoso, né? Parecido com o que aconteceu com o Lula. E aí houve esse acordo, né? O próprio Evo Morales concordou voltar ao poder com Arce, não com ele, para ver se a situação controlava o povo ao mesmo tempo em que a burguesia tentava se recompor. No entanto, a burguesia tenta se recompor para retirar o MAS de novo do poder, né? Por isso que não é uma derrota do golpe, né? E aí a gente está vendo os setores aí mais direitistas, né, da Bolívia, a extrema-direita, o Camacho, esses comitês cívicos aí,
não dão paz ao governo. Você chegou a ver se tem os empresários bolivianos ou os banqueiros tem um certo apoio aí a essas mobilizações contra o Luiz Arce, os políticos tradicionais da direita, ou você percebe que é mais uma coisa focada em Santa Cruz, no Camacho, na extrema-direita, ou já é meio que a burguesia em geral está meio que querendo já tirar o MAS do poder de novo? Esses comitês cívicos, eles reúnem esses grupos, né? Os grupos da direita em geral, não só da extrema-direita do Camacho. Da direita em geral, né? Não só realmente da extrema-direita, né? E eles vêm se organizando nesse sentido, né? De desestabilizar, né? o governo, né? E apesar de exigências da população que esse grupo, esses autores do golpe sejam punidos, né? A gente vê que a presidenta, de fato, né, da Bolívia, a Janine, tentou fugir. Alguns outros setores, alguns outros participantes, como o Arturo Murillo, né, tá foragido. A Janine se encontra presa, né? E existe uma pressão muito grande para que esses culpados, né, esses culpados pelo golpe sejam né, tenham o seu, né, se faça justiça, né, aos golpistas, né? O Evo Morales, ele tuitou agora há pouco um comentário: assustada, a direita golpista tenta, com mentiras, deslegitimar a Marcha pela Pátria, né? Que é essa marcha que a gente viu aí, chamada de Marcha pela Pátria, que confirmou a unidade do povo para defender a democracia. A verdadeira ameaça, entre aspas, contra direitos reconhecidos na Constituição é o golpismo que atenta contra o Estado de Direito. É a denúncia aí do Evo Morales. Como eu disse, hoje, ainda mais cedo, o Luiz Arce também denunciou, em reunião do grupo de Puebla, a tentativa de desestabilização e também pediu aí ajuda do grupo de Puebla, que é formado, né, por governos mais à esquerda, né, como o governo do México, o próprio governo boliviano, como o governo argentino, é formado também por ex-presidentes, né, a Dilma Rousseff, o Rafael Correa, de esquerda, para tentar contrapor o Grupo de Lima, que foi formado por presidentes e governos de direita, principalmente contra a Venezuela. Obrigado aqui ao pessoal que comenta com a gente. O Cláudio Júnior fala: depois do golpe em Manuel Zelaya, o povo aprendeu. Espero que aconteça também aqui. O Mauro Souza, ele pergunta: Santa Cruz é controlada por latifundiários? Tem um grande setor ali da soja, né? Que controla ali. Inclusive tem brasileiros ali naquela região também, né? É o estado mais desenvolvido economicamente da Bolívia? Sim, seria o equivalente a São Paulo, assim, o estado mais... É interessante, né? Porque em São Paulo a gente tem... Acho que o pessoal aqui confunde, né? Que o povo paulista é de direita, né? Ou talvez na Bolívia tenha isso daí também, né? O pessoal os crucenhos são de direita, tudo. Mas na verdade porque como é o estado mais desenvolvido, mais industrializado, os capitalistas têm um poder mais forte, né? Então eles controlam a máquina, com maior rigor ali a máquina estatal, por isso que consegue ter votos à direita. E aí, inclusive a eleição do Camacho para governador, né, mostrou como que, diante dessa situação polarizada na Bolívia, um setor importante da burguesia está apostando pela extrema-direita. Até porque já não tem mais Janine Áñez, que você falou que foi presa, qual que era o nome do outro candidato da direita? Carlos Messa. Carlos Messa, né, que... Você vê, na eleição em que o Arce foi eleito, o candidato da direita tradicional era o Carlos Messa, que
foi derrubado pela população 20 anos atrás. Então, quer dizer, não tinha, era como se fosse o Collor, né, que não tem credibilidade nenhuma. Para ver como se fragmentou, né? Porque o Camacho lançou candidatura, a Giannini chegou também a lançar, depois voltou atrás, né? Então, quer dizer, esses candidatos tradicionais aí já não tinham condições. E aí o Camacho, ele chegou em terceiro, né? Sim. Ele teve bastantes votos, quer dizer, uma parte da burguesia viu, ó, Agnes, o Carlos Mesa, não, é tipo o Alckmin aqui em 2018, né? Foi uma piada. E a burguesia apostou pela extrema-direita, né? E aí elegeu, colocou o Camacho para controlar o principal estado do país, e agora ele é a principal figura pública aí que está liderando essa desestabilização. Então, uma parte da burguesia boliviana, quem sabe até caminhando aí para a maior parte da burguesia boliviana ou para o setor principal, com apoio do imperialismo, tá meio que falando, ó, do jeito que está a situação, a gente não tem ninguém da direita tradicional que vai resolver o negócio. Talvez tenha que apostar pela extrema-direita, né? Então essa situação na Bolívia continua bem acirrada nessa polarização. Quando resolveram voltar atrás na questão da paralisação, essa paralisação ela tinha um caráter ali como chama? Seria uma paralisação, uma greve indefinida. Ela começou com esse chamado, né, que seria uma greve indefinida. Dos comitês cívicos. Dos comitês cívicos, né? Uhum. E aí tem o Rômulo Calvo, que é o presidente lá, ele chegou depois que voltaram atrás nessa questão depois que o Luiz Arce revogou, eles acabaram perdendo um pouco de força. Boa parte de manifestantes aí ligados, que foram impulsionados por eles mesmo, né, foram até o Comitê Cívico de Santa Cruz exigindo a retirada imediata do Calvo, né, que é o presidente lá, uhum, que ele saísse, assim, justamente por não ter levado adiante, né, esse movimento, né, que tinha caráter golpista. Né. Obrigado aqui a Monique FC, querida companheira, está sempre aqui, dá uma boa tarde. Obrigado ao Radomir Tomic, será que é sérvio ou descendente? Nunca vi o companheiro por aqui, seja bem-vindo, fala. E por aqui a gente fica sabendo só por vocês, obrigado, a gente que agradece a audiência. O Ivanildo de Deus Souto, ele fala, o governo de Luiz Arce deveria agir com maior contundência contra os golpistas, deixá-los à solta é um grande perigo à soberania boliviana. A Silvia Rosa, ela fala, um exemplo para que o Lula não caia no canto do vigário do Alckmin. Eu não sei se ela está falando da questão da Bolívia ou de Honduras, que a gente falou agora há pouco, mas a Angelina, ela está falando com a questão, acho que sobre com a questão de Honduras ainda, ela fala, tem que acontecer a mesma coisa aqui, nada de conciliação com a burguesia. Ruas lotadas é a solução. Acho que ela está falando da Bolívia mesmo, com a mobilização aí dos trabalhadores. Enviem aqui, podem enviar superchats aí quem quiser para contribuir com a gente e tornem-se membros da Causa Operária TV, esse daí é o principal que a gente pede, né? Porque é uma contribuição fixa, todo mês você contribui com R$ 7,99, com R$ 19,99, R$ 49,99, R$ 99,99 ou R$ 199,99 por mês, são os nossos pacotes. Isso é uma contribuição fixa que ajuda a gente aqui a pagar a manutenção dos nossos equipamentos, a pagar o salário dos nossos funcionários, a manter a nossa programação 24 horas e a expandir também a nossa programação, tanto em quantidade como também melhorando a qualidade da nossa programação. Queria agradecer aí, Maurício, pela sua participação aqui, bem legal as suas informações que você trouxe. Como disse aqui o nosso companheiro, o Radomir Tomic, né? Por aqui, na Causa Operária TV, graças à Causa Operária TV, graças aí a convidados como você, especialistas no assunto, que acompanham e que trazem pra gente aí as informações e as análises que a gente pode ficar sabendo o que acontece, né? Porque na imprensa burguesa, Globo, nos jornais impressos, nas rádios, ninguém fala absolutamente nada da Bolívia, né? O que fala é muito superficial e mentindo descaradamente sobre o que acontece no país, né? Ninguém vai falar que é uma tentativa de golpe de Estado, uma conspiração, que o povo está mobilizando contra a direita.
só aqui na Causa Operária TV. Então, queria agradecer aqui a sua participação e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, o Maurício. Beleza. Obrigado, Vasco. Vamos agora com a companheira Márcia Chueri, direto de Cuba, trazendo mais uma coluna sua sobre o país caribenho. Olá, fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Hoje é 30 de novembro de 2021. No dia 25 de novembro, fez 5 anos que o comandante Fidel Castro passou a eternidade, como dizem aqui. Desta vez eu não quero falar de política ou economia de Cuba, nem de pandemia. Vou ler para vocês a última pergunta e resposta do livro 100 Horas com Fidel. Esse livro é o resultado de uma longa entrevista concedida por Fidel entre 2003 e 2005 ao jornalista espanhol, na verdade galego, Inácio Ramonet, que foi publicado em forma de livro. Antes eu vou ler um pequeno trecho da introdução, que já vou traduzindo direto do original em espanhol. Diz Ramonet: descobri assim um Fidel íntimo, quase tímido, bem educado e muito cavalheiresco, que presta atenção a cada interlocutor e fala com simplicidade, sem afetação, com modos e gestos de uma cortesia de antigamente, sempre atento aos demais, particularmente a seus colaboradores, aos membros da escolta, e que nunca diz uma palavra mais alta que a outra. Nunca o ouvi dar uma ordem, mas exerce uma autoridade absoluta em seu entorno por sua personalidade dominante. Onde ele está, só se ouve uma voz, a sua. É ele quem toma todas as decisões, pequenas ou grandes. Ainda que consulte e se mostre muito respeitoso e formal com as autoridades políticas que dirigem o partido e o Estado, em última instância, é ele que tem de tomar as decisões. Não há ninguém, desde a morte de Che Guevara, no círculo de poder em que se move, que tenha um calibre intelectual próximo ao seu. Nesse sentido, dá a impressão de ser um homem solitário, sem amigo íntimo, nem parceiro intelectual de seu nível. É um dirigente que vive, pelo que pude apreciar, de maneira modesta, quase espartana. Luxo inexistente, mobiliário austero, comida saudável e frugal. Hábitos de monge-soldado. Inclusive seus inimigos admitem que ele está entre os poucos chefes de Estado que não se aproveitaram de suas funções para enriquecer. Eu escolhi esse trecho porque mostra aspectos de sua personalidade que não se costumam divulgar. Agora eu vou ler a última pergunta e resposta. Diz Ramonet: mas a pergunta que alguns se fazem é: o processo revolucionário socialista em Cuba pode também cair? Fidel responde: será que as revoluções estão fadadas a cair? Ou os homens é que podem fazer que as revoluções caiam? Os homens podem ou não impedir? A sociedade pode ou não impedir que as revoluções caiam? Eu já me fiz essas perguntas muitas vezes. E veja o que lhe digo. Os Yankees não podem destruir este processo revolucionário, porque temos um povo inteiro que aprendeu a manejar as armas. Um povo inteiro que, apesar de nossos erros, possui um tão alto nível de cultura, conhecimento e consciência que jamais permitirá que este país volte a ser uma colônia deles. Mas este país pode autodestruir-se por si mesmo. Esta revolução pode destruir-se. Nós sim, nós podemos destruí-la, e seria culpa nossa. Se não formos capazes de corrigir nossos erros, se não conseguirmos acabar com muitos vícios, muitos desvios e muitas fontes de fornecimento de dinheiro dos novos ricos do período especial, ao qual não devemos voltar. Por isso, estamos agindo, estamos marchando para uma mudança total da nossa sociedade. É preciso mudar de novo, porque tivemos tempos muito difíceis. Criaram-se desigualdades, injustiças. E vamos mudar sem cometer nenhum abuso. Hoje posso garantir-lhe que a superação desses problemas é uma meta perfeitamente alcançável. Haverá uma participação cada vez maior e seremos o povo que terá uma cultura geral e integral. Martí disse:
Ser cultos é o único modo de ser livres. E sem cultura não há liberdade possível, Ramonet. Por isso, eu também tenho fortes reservas e críticas à globalização neoliberal, um sistema que tem as pessoas passando fome. Isso de viver no engano, na mentira, semeando o egoísmo, criando o consumismo, para quê? Para que o homem atingiu essa condição se ainda não pôde nem ser capaz de garantir a sobrevivência? Não podemos levantar-nos uma estátua por nossa capacidade política. O mundo está ameaçado por incontáveis perigos. Ainda temos de demonstrar que somos capazes de sobreviver. Como eu sou otimista, eu sim tenho esperança de que este mundo sobreviva, porque o vejo reagir. Vejo que o homem, apesar de seus erros e seus milênios de história, poucos milênios, uns 3 ou 4, em um século multiplicou seus conhecimentos. Mas muitos desses progressos também serviram para semear veneno. Servem para transmitir ideias falsas e transmitir informação errônea. Tento analisar quando avançamos e quando houve retrocesso, quando caímos na rotina e quando caímos no plágio. Algumas qualidades, como o hábito de não copiar, de confiar no próprio país, de combater o chauvinismo. Não há um país melhor que o outro. Todos têm suas características nacionais, culturais. Você pode ver isso na América Latina. Somos um feixe de povos que falamos o mesmo idioma, temos quase a mesma cultura, a mesma religião, a mesma idiosincrasia, somos a mesma mistura. Eu tenho esperança também de que a maioria dos programas que estamos desenvolvendo sejam experiências que se multipliquem. Não queremos a paternidade nem a patente, pelo contrário, ficamos orgulhosos quando alguém empreende algo útil inspirado no que se faz aqui. Fim da citação. E com essa esperança, termino o programa de hoje. Saudações socialistas. Bom, obrigado aqui também a Vitória Leal, que já fala da questão do Lula, Alckmin de vice. Daqui a pouco, 4 da tarde, Rui Costa Pimenta, ao vivo aqui na CO TV, com transmissão simultânea da análise política na TV 247, vai falar sobre isso e muitos outros temas. Então, daqui a 1 hora você fica ligado na CO TV. 4 da tarde, o Rui vai estar aqui para falar sobre eleição em Honduras, sobre o Lula e Alckmin, sobre os principais temas políticos da semana. A gente agradece muito a participação de todo mundo, os comentários. Lembrando para todo mundo se inscrever no canal Internacionalismo, a gente posta todo dia notícias, vídeos, reportagens, documentários sobre política internacional, muito interessantes os vídeos, sobre CIA, sobre Guerra Fria, sobre imperialismo, sobre Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua, China, Rússia, muito interessante o canal Internacionalismo, se inscreve lá. A gente volta na próxima terça-feira, 2 da tarde, ao vivo aqui na Causa Operária TV. Tchau!